Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, começa mais um bloco Saúde do Homem com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, Espaço Cerâmica São Caetano do Sul. Professor, obrigado por me atender mais uma vez. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Bom dia. Professor, eu vi uma publicação sua sobre hiperplasia prostática benigna, né? Ainda bem que é benigna essa, que acomete uma grande parcela aí dos homens a partir dos 40 anos, pelo que eu estava lendo, né? Fala um pouquinho a respeito dessa hiperplasia para a gente. Na verdade, a hiperplasia prostática é a condição mais comum num homem acima de 40 anos. É muito comum no consultório. Na verdade, ela acontece com a idade. À medida que o indivíduo vai envelhecendo, a próstata vai aumentando de tamanho. É simplesmente o aumento da próstata, que é um tecido benigno, não é câncer, nada disso. Em algumas situações, esse tecido comprime a uretra e aí dificulta o esvaziamento da bexiga. Logo, a glândula fica abaixo da bexiga e aí às vezes aperta a uretra, que é o canal por onde a urina passa. E aí o indivíduo começa a ter sintoma urinário, né? O principal sintoma, o jato vai ficando mais fino. Ele já não tem aquela força no jato urinário. Demora muito para urinar, esvazia incompleto, tem que urinar várias vezes para conseguir esvaziar, né? Pode arder, pode sangrar, pode ter infecção de urina por causa desse resíduo que fica na bexiga. Enfim, o espectro de apresentação vai desde o indivíduo não sentir nada e a próstata estar crescendo para fora da uretra, não está tendo um componente importante de obstrução, até realmente ele está em retenção urinária, precisa usar sonda e necessitando de um tratamento como a cirurgia. Né? Então, assim, bem uma visão geral, né? Com a idade vai aumentando a incidência, a gente estima que até 80 anos de idade, 80% dos indivíduos vão ter hiperplasia prostática com algum grau de comprometimento clínico. Né? E desses pacientes todos, a grande maioria deles vai precisar de um tratamento com medicação. A gente sabe hoje que a grande maioria, a gente começa com tratamentos com medicação, são 2 remédios, um dos remédios reduz a próstata, que a gente usa para próstatas grandes, né? A próstata tem 20 gramas, próstata grande a gente chama acima de 50 gramas, né? Porque reduz o componente anatômico, e um outro remédio que dilata as fibras musculares ali da próstata e do colo da bexiga, facilitando a micção. Né? São os 2 principais remédios que a gente utiliza no tratamento dessa afecção. Esse é o tratamento E a gente inicial. Esse é o tratamento Como? inicial. É o tratamento inicial. Esse é um tratamento para quem tem sintoma e está incomodado. Tá. Se o indivíduo tem sintoma muito leve, o tratamento não beneficia, a doença não modifica o curso dela e o benefício é pequeno. Então, realmente tem que ter algum grau de incômodo. A gente tem como avaliar isso através de questionários, conversando com o paciente, verificando o quanto que o problema incomoda a qualidade de vida dele. Uhum. E aí, nesses indivíduos, a gente inicia um tratamento que é uma dessas 2 opções, ou as 2 combinadas. Quando a gente tem próstata grande, hoje a gente tem estudos mostrando que talvez a gente deva usar os 2 remédios. Então, isso para 90% dos casos funciona bem. 10% dos casos vão falhar a esse tratamento ou vão apresentar as complicações mais graves da hiperplasia, que é a retenção urinária, com necessidade de sonda, pedras na bexiga, sangramento de repetição, e insuficiência renal. Então, esses quadros são quadros muito graves e que necessitam da pronta desobstrução cirúrgica da próstata, né? Que hoje em dia a grande maioria das próstatas abaixo de 80 gramas a gente faz por via endoscópica ou com a ressecção através de corrente elétrica ou laser, né? São os tratamentos que a gente tem. E quando a próstata é muito grande, que antigamente a gente precisava abrir o indivíduo para retirar o miolo da próstata, não é uma cirurgia para câncer de próstata, que você tira por fora, que você tira com margem de segurança, mas você tira só a parte que obstrui. E aí isso hoje é feito por laparoscopia ou por robótica, são as técnicas mais modernas de recuperação mais rápida e com resultado muito bom.
Então, assim, basicamente o que a gente faz para tratamento seria isso. Raramente faz cirurgia, mas os casos que realmente têm necessidade ou que já estão tratando clinicamente há muito tempo começam a falhar, a gente acaba fazendo o tratamento com a desobstrução através da cirurgia. É. Né? Essa cirurgia endoscópica, agora vai ter uma curiosidade aqui, é pelo canal da uretra? Sim. Você entra com um aparelho, né, por dentro do canal da uretra e ele tem uma alça de ressecção que permite que saiam pedaços da próstata. Esses pedaços vão caindo dentro da bexiga e aí, através de um aparelho que você conecta e liga neste aparelho, que é um tubo, você aperta, o líquido entra e, por pressão, traz para fora os pedaços. Certo. E aí você consegue remover os pedaços. Uma outra opção é usar o laser. O laser vaporiza o tecido, destrói completamente o tecido, né? O laser verde, que é o que a gente usa mais para próstata, tem outros tipos de laser, né? O Thulium, o Moses, são outras formas que você pode utilizar, que aí vai vaporizando o tecido e você faz um túnel. A ideia é que você consiga fazer um túnel, não precisa tirar toda a próstata. A gente tira, na verdade, 10 a 20% do volume da próstata, e isso já forma um bom túnel para o indivíduo urinar. Então, a cirurgia endoscópica é a mais realizada para a hiperplasia de próstata. E esse procedimento, ele tem alguma sequela? Compromete alguma função do homem depois disso ou não? Então, a principal função que é comprometida é a ejaculatória, porque você abre o colo da bexiga e o sêmen, quando cai ali, cai para dentro da bexiga. Então, o indivíduo não ejacula. Só que, normalmente, nesta faixa etária, são indivíduos que já têm a prole constituída. Então, raramente a gente precisa guardar sêmen, né, ou algum outro procedimento que vá permitir que o indivíduo tenha filhos depois. Né? Então, essa é para a principal indivíduos problema. mais jovens, é recomendado guardar o sêmen. Ou guarda-se o sêmen ou se faz uma cirurgia com preservação da ejaculação. A gente tem algumas cirurgias que você pode eventualmente preservar, mas não é garantido. Então é melhor guardar o sêmen. Melhor é guardar. Mesmo. Né? Hoje em dia é comum casar a segunda, terceira vez, a partir de 50 anos, 60, que é quando tem a hiperplasia de próstata, o indivíduo vai casar ou já está com uma esposa que não tem filho, e aí ficamos com um problema da fertilidade para esse paciente. Então, isso aí é uma coisa que é bem relevante, né, para alguns pacientes. Então, precisa tomar esse cuidado. Né? Outras coisas que podem acontecer, disfunção da ereção, se você ressecar muito o tecido prostático, você chega perto da cápsula prostática e pode, eventualmente, hiperaquecer, cauterizar os nervos da ereção. Então, por isso que a gente não recomenda retirar muito tecido prostático. É simplesmente o necessário para poder o indivíduo urinar bem. Então, é mais rara a impotência. E a incontinência urinária é mais rara ainda. Se você vier além da próstata, você já vai entrar a 1 centímetro do ápice prostático, você já tem um esfíncter muscular que envolve a uretra. E aí você pode ter uma lesão desse esfíncter e aí deixar incontinência permanente no paciente. Então, essas são as complicações que podem acontecer. Além disso, às vezes é muito tempo que está obstruído, o indivíduo já tem uma doença na bexiga. Então, às vezes, ele não melhora muito depois que você faz a cirurgia, porque simplesmente ele tem ali uma bexiga já com doença que não esvazia direito. E aí isso simula que ele esteja obstruído, mas, na verdade, é a bexiga que tem pouca pressão. E aí a gente tem que tratar como uma bexiga frágil, fraca, né, fazendo esvaziamento da bexiga, etc., orientando o paciente para não ter infecção. Né? E tem alguns remédios também que ajudam a não contrair, a bexiga não ficar contraindo fora de hora, que a gente pode usar em alguns casos também. Então, são as coisas que podem acontecer depois da cirurgia. Por isso que a gente seleciona bem o indivíduo antes para poder indicar a cirurgia em casos precisos que vai haver melhora. Legal. Olha, a gente já falou desse assunto algumas vezes, mas toda vez eu aprendo algo novo. Eu tenho certeza que os nossos amigos telespectadores e as amigas telespectadoras também aprendem. E sempre tem algo diferente para abordar. Né? Hoje, com certeza, as orientações e as explicações foram ainda mais brilhantes.
que normalmente já são, mas hoje eu me senti até satisfeito com as explicações. É um negócio louco, às vezes fica sempre faltando, mas hoje parece que arredondou tudo, né? Na verdade, a gente vai abordando, né? Quando a gente fala pela primeira vez, a gente aborda mais a parte epidemiológica, como que vai desenvolver a doença, quais são os sintomas. E hoje a gente abordou pouco essa parte inicial e já partimos direto para o tratamento. Correto. E aí o tratamento é muito prático, todo mundo tem interesse de saber como é que trata, mesmo porque todo mundo tem alguém na família, alguém com aumento da próstata. Com certeza. Então, acho que é extremamente importante passar essas informações, né, para o público. O tratamento clínico é o tratamento inicialmente realizado, a grande maioria funciona muito bem, e alguns poucos precisam fazer a operação, que no passado a gente não tinha medicação, né? Meus chefes que me formaram operavam todos os pacientes. Verdade. E tinham muitos problemas, porque alguns não eram beneficiados, não estavam realmente obstruídos. E hoje em dia a gente tem essas medicações e tem os tratamentos cirúrgicos ainda mais modernos do que os que existiam antigamente. Então, evoluiu muito o tratamento da hiperplasia. Maravilha. Professor, tem mais algum ponto que o senhor queira acrescentar? Por hoje é só? Como é que é? Eu acho que é isso. Se você está com sintomas urinários, está começando a perceber que está incomodando sua vida, procure um urologista imediatamente para ter as orientações adequadas, porque pode ser hiperplasia, mas pode ser outra doença. Pode ser o câncer da próstata, pode ser uma obstrução na uretra, pode ser um tumor na bexiga. Então, sintoma urinário que passa a incomodar é um sinal de alerta, sangramento na urina. Esses sintomas urinários são sinais de alerta para procurar um médico. Então, essa é a mensagem final. Procure o urologista em caso de sintoma urinário que chama atenção, que está incomodando. Tá ótimo. Professor, obrigado. Até a semana que vem. Um abraço, até logo, até a próxima. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto, Espaço Cerâmica em São Caetano do Sul, falou com você.